Olá, pessoal! Vamos então aqui dar sequência ao estudo do nosso direito de família e vamos mudar um pouco de assunto na aula de hoje, porque passada então e superada a fase das noções gerais, das noções preliminares de direito de família, das noções de família, falamos então sobre o casamento, as suas formas de constituição, as solenidades, para que ele possa ter validade e eficácia. Falamos também nas aulas anteriores a respeito do modo de dissolução do casamento, né? Fizemos depois um passeio sobre a proteção aos filhos, falamos então sobre os principais institutos que protegem os filhos, falamos sobre a filiação também um pouco antes disso, num ponto antes desse, e agora nós vamos falar a respeito dos aspectos patrimoniais do casamento. Então, até agora, nós falamos das relações subjetivas, das relações interpessoais e das questões de cunho mais pessoal que forma-se a partir do casamento ou da união estável, tá certo? Vamos agora falar das relações patrimoniais, porque na constância do casamento ou da união estável, os cônjuges, eles adquirem patrimônio. E a partir daí, então, o nosso ordenamento jurídico, ele traz todo um sistema de proteção a esse patrimônio, de forma de administração desse patrimônio. Ou seja, do patrimônio comum, aquele que foi constituído na constância do casamento ou da união estável, mas também com relação ao patrimônio que os cônjuges ou os companheiros já tinham antes do casamento e que trazem para o casamento também. Então, é dentro desse conceito que nós vamos encontrar o direito patrimonial de família, que diz respeito ao regime de bens do casamento e também da união estável. Então, lembrando que tudo o que falaremos aqui sobre o casamento também se aplica à união estável. E não só o casamento e união estável de pessoas de gêneros diferentes, mas também se aplica ao casamento de pessoas do mesmo gênero, conforme já está instituído em nosso ordenamento jurídico, ok? Então, pessoal, quando nós falamos de regime de bens do casamento, nós estamos nos referindo, então, a uma série de relações jurídicas que nasce a partir, então, da constituição do casamento ou da constituição da união estável, que vai, então, disciplinar as relações econômicas entre as pessoas, em que vai disciplinar, então, a forma como esse patrimônio ele deverá ser administrado e também quais são os reflexos que a aquisição desse patrimônio terá também em relação aos terceiros na vigência da união estável e do casamento, terceiros esses que interagem com os cônjuges ou os companheiros, ok? Quando nós falamos, então, de regime de bens do casamento, a princípio, nós temos que ele é livremente escolhido pelos nubentes antes do casamento ou antes da constituição da união estável. No caso do casamento, o regime de bens, ele é escolhido livremente pelos nubentes e ele é, então, declarado no processo de habilitação. No caso da união estável, ele é declarado ou manifestado de forma expressa, está constando de forma expressa, melhor explicando, no contrato de convivência. E ao eleger livremente o regime de bens que regulará o casamento ou a união estável, nós estamos, então, dentro de princípios de ordem pública, princípios esses que devem ser bem observados e devem ser respeitados por todos os envolvidos, cônjuges, companheiros e terceiros que com eles se relacionarem na constância do casamento da união estável. É importante mencionar também que, uma vez escolhido o regime de bens, ele passa a produzir efeitos a partir da celebração, ou seja, a partir da data do casamento ou a partir do início da união estável. Por isso que,
quando nós estamos no âmbito da união estável, é importante termos o contrato de convivência, como nós já havíamos conversado na aula que falamos sobre a união estável. Por quê? Porque além de fazer prova da união estável, também no contrato de convivência vai estar mencionado ali de forma expressa qual é o regime de bens do casamento e, consequentemente, é a partir daquele momento da celebração daquele contrato em que o regime passará a viger para aquela relação, tá certo? O regime de bens ele é livremente escolhido pelos nubentes, sendo que o nosso, ou pelos companheiros, sendo que o nosso ordenamento jurídico, ele estabelece alguns deles. Ele regra alguns dos regimes de casamento. Isso significa que nós temos uma variabilidade de regime de bens, sendo que os cônjuges ou os companheiros podem optar por um deles, ou então eles podem criar o seu próprio regime de bens a partir da união de aspectos diversos desses regimes de bens. Então, eles podem livremente criar o seu próprio regime de bens de acordo com as suas conveniências, tá certo? Fazendo aí uma mistura entre as regras de cada um deles, daqueles que já estão previstos no nosso ordenamento jurídico. Um outro aspecto interessante quando nós falamos do regime de bens é que trata-se de uma inovação no nosso ordenamento jurídico, que entrou em vigor a partir da edição do Código Civil de 2002, porque até então isso não era possível, que é a possibilidade de modificar o regime de bens ainda na vigência do casamento ou da união estável. Então, aqui nós estamos dentro de um princípio jurídico, que é o princípio da variabilidade, mas também o princípio da imutabilidade ou da revogabilidade. Mas vamos aqui entender muito bem. Alguns autores, principalmente os mais conservadores, os autores clássicos, mesmo com essa possibilidade, entendem que no nosso ordenamento jurídico vigora o princípio da imutabilidade ou da irrevogabilidade do regime de bens, sendo que a possibilidade de sua modificação é uma exceção. De fato, eles não estão errados, porque a possibilidade de modificação é um caso específico que nós vamos comentar agora. Contudo, alguns outros autores, os mais modernos, aqueles que têm ou que fazem parte, são adeptos, melhor dizendo, de teorias mais vanguardistas, eles já entendem o contrário. Entendem que no nosso ordenamento jurídico hoje, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, vigora o princípio da mutabilidade ou da revogabilidade do nosso ordenamento jurídico. É interessante fazermos essa colocação para que vocês, então, quando forem estudar, não ficarem confusos e também não acharem estranho se, porventura, vocês estudarem autores que são adeptos dessa segunda teoria. De qualquer forma, é possível a modificação do nosso regime de bens, tá certo? Desde que seja proposto, ou seja, tal pedido seja feita mediante ação judicial. Ação judicial essa que ambos os cônjuges, tá certo? Eles têm que entrar os dois juntos, ou seja, tem que ser de comum acordo a possibilidade de modificação do regime de bens. Eles esclarecem ali na petição inicial quais são os motivos pelos quais eles querem que a modificação seja feita e trazendo provas daquilo que eles estão alegando. O nosso ordenamento jurídico não diz quais são os motivos que podem levar à modificação do regime de bens de forma específica. Ele só diz a possibilidade, mediante ordem judicial, desde que por motivos justificáveis. São nesses termos que nós vamos encontrar as disposições do artigo 1639, parágrafo 2º, e 1641 do Código Civil. Isso significa que a efetiva modificação ou não do regime de bens está condicionado a uma ordem judicial no qual o juiz vai analisar o caso concreto. Então, é ele, a partir da análise do caso concreto, que vai dizer se naquela circunstância
para aquele casamento que ainda vigora, o regime de bens poderá vir a ser modificado de acordo com o desejo de ambos os numentes expressos na petição inicial. Ok? O regime de bens ele vai vigorar da data do início do casamento ou da união estável, como comentamos, até o momento da dissolução do casamento ou da união estável. Dissolução essa que pode acontecer tanto pela morte de um dos cônjuges, por um dos motivos que nós já estudamos de nulidade ou de anulabilidade do casamento, ou até mesmo por conta da separação jurídica e do divórcio. Ou seja, enquanto viger o casamento ou a união estável, o regime de bens também vigerá, ressalvadas as possibilidades, então, dele ser modificado por ordem judicial, num processo judicial proposto por ambos os cônjuges ou por ambos os companheiros de comum acordo. Tá certo? Então, vamos começar a estudar agora quais são esses regimes de bens previstos e regrados pelo nosso Código Civil. Pessoal, se vocês verificarem o livro didático de vocês, se vocês verificarem a doutrina especializada no assunto, vocês vão ver, e também o Código Civil, vocês vão ver que o assunto também aqui é muito amplo. Tem várias nuances, tem vários aspectos e vários pormenores que estão previstos principalmente no Código Civil, que eles estão mencionados para vocês no livro didático. Aqui, então, na nossa aula, eu vou trazer os aspectos gerais, nós vamos fazer um passeio panorâmico por cada um desses institutos, de modo, então, que vocês tenham uma visão geral de cada um deles, ok? Antes de entrarmos efetivamente no estudo dos regimes de bens propriamente dito, o nosso Código Civil, ele trata do pacto antinupcial. E o que é o pacto antinupcial? O nome já diz, antinupcial, ou seja, antes do casamento. O pacto antinupcial, ele é um documento, ou seja, um contrato solene, condicionado à celebração do casamento, ou seja, ele só vai produzir efeitos se o casamento de fato acontecer. Então, aqui nós estamos no âmbito do casamento. O pacto antinupcial, ele se aplica às relações de casamento. Que ele é, então, firmado pelos, então, nubentes, e ele é acrescentado, ou ele é trazido, anexado, juntado ao processo de habilitação para o casamento. Lá no cartório, junto ao oficial do registro civil, onde os proclamas estão correndo, onde o processo de habilitação ele está aberto, ok? Esse pacto antinupcial, esse documento solene, condicional, que só pode ser celebrado por escritura pública, junto a um tabelionato de notas, ele não tem eficácia alguma se ele for, nem validade alguma se ele for celebrado por instrumento particular. Ele objetiva, então, trazer disposições, não só a respeito do regime de bens do casamento, mas também outras questões de caráter econômico que digam respeito ou que interfiram e que influenciem naquele casamento, na administração patrimonial, tanto dos bens que serão adquiridos na constância do casamento, como aqueles bens que, eventualmente, os nubentes já trarão para o casamento. Aqueles que são chamados de bens reservados, bens próprios ou bens particulares, ok? São três expressões que são sinônimas. Então, o pacto antinupcial, ele é um documento de cunho econômico. Ele vai conter ali normas específicas sobre a propriedade, sobre a administração dos bens, tá certo? Ele vai conter ali, então, disposições sobre aval, disposições sobre fianças, tudo aquilo que diz respeito aos aspectos patrimoniais do casamento é no pacto antinupcial que ele estará ali regrado, tá certo? O pacto antinupcial, ele é o documento próprio para caso os cônjuges queiram eleger uma outra forma de regime de bens que não seja aquela legal, ou seja, aquela prevista na legislação. Isso é,
o nosso ordenamento jurídico traz uma forma de constituição do casamento a partir do regime de bens. Ou melhor dizendo, a nossa legislação, ela prevê uma forma, ela própria escolheu, vou falar de uma outra forma para ficar um pouco mais clara. A nossa legislação, ela diz que todas as pessoas que se casarem com base nas nossas leis e que não fizerem nenhum tipo de opção diferente, elas se casam sob um determinado regime de bens, é o que a gente vai comentar daqui a pouco. Agora, se porventura as partes quiserem estabelecer outro regime de bens que não aquele previsto na legislação, ele faz isso por meio do pacto antinupcial. Ou seja, é o pacto antinupcial que regerá ou que trará expresso qual é a forma de regime de bens daquele casamento. Se porventura os nubentes ou os companheiros quiserem se casar ou passarem a viver sob a égide da nossa legislação, se eles não tiverem interesse em optar por outro regime de bens ou outra forma de administrar o seu patrimônio que não seja aquela já trazida na nossa legislação, não há necessidade de se celebrar um pacto antinupcial. Tá certo? Então, o pacto antinupcial, ele é um documento caso as pessoas, os nubentes ou os companheiros, queiram estabelecer regras próprias, não contrárias, porque senão ele também não terá validade. E já que é um instrumento público, ele também nem será lavrado. Então, não podem ser contrárias à legislação, mas outras formas de reger que obedeçam à ordem pública, que estejam de acordo com a nossa legislação, mas que não sejam aquelas previstas especificamente para aqueles casos no nosso Código Civil. Ok? O pacto antinupcial, então, ele deve ser levado a registro antes de ser anexado ao processo de habilitação, para dar publicidade e para fazer valer perante terceiros. Porque quando nós falamos de aspectos patrimoniais, nós também estamos levando em consideração aqui as relações jurídicas que terceiros possam vir a celebrar com aquelas pessoas casadas, ou com ambos os cônjuges ou os companheiros, tá certo? Então, é necessário dar publicidade e eficácia erga omnes a esse documento. Isso se faz através da publicação, que ocorre mediante o registro no livro próprio, no registro de imóveis do domicílio dos cônjuges, tá certo? Uma vez, então, realizado o casamento, e só após a realização do casamento, então, é que o pacto antinupcial terá validade e eficácia. Tá certo? É esse o conteúdo, então, é esse o contexto que se encontra no nosso ordenamento jurídico, as regras previstas para o pacto antinupcial. O primeiro regime de bens tratado no nosso Código Civil é o regime da comunhão parcial. Esse é o chamado regime legal de bens. Ou seja, se as pessoas, os cônjuges ou os companheiros não quiserem eleger uma outra forma, um outro regime de bens, é sob esse que eles se casam. Tá certo? Daí, então, não há necessidade de se estabelecer um pacto antinupcial. E qual é a sua principal característica? Vejam que o nomen iuris já nos diz: comunhão parcial. Ou seja, comunicam-se apenas, há apenas uma comunhão, ou seja, é patrimônio comum dos cônjuges ou dos companheiros aquele que for adquirido depois da constituição do casamento ou da união estável. Ou seja, os bens que foram adquiridos depois do casamento, ou seja, na vigência do casamento ou da união estável, fazem parte do patrimônio comum de ambos os cônjuges. Tá certo? Aqueles bens que os cônjuges já tinham ou que os companheiros já tinham antes do casamento fazem parte do seu patrimônio próprio, patrimônio reservado, patrimônio particular. Consequentemente, eles não se comunicam. Eles não trazem para o casamento. Então, na verdade, no regime de comunhão parcial de bens, nós temos duas espécies de patrimônio. Os bens particulares, que são aqueles que cada um
já tinha antes da constituição do casamento e da união estável, que não se comunica, e aqueles que serão adquiridos, ou aquele patrimônio que será formado após o casamento ou a união estável, ok? E quando nós falamos de aquisição de patrimônio, segundo as disposições do Código Civil, nós estamos falando de aquisição a título oneroso. Oneroso, ou seja, eventuais doações que for recebida por qualquer um dos cônjuges. Doação é um negócio jurídico a título gratuito. Doações que forem destinadas a cada um dos cônjuges de forma individual, ou seja, só a ele foi doado, só a ela foi doado, e não há uma doação para o casal, ok? Também, ainda que na constância do casamento, esses bens farão parte do patrimônio particular de cada um deles. Ou seja, na comunhão parcial de bens, só é comum o patrimônio adquirido a título oneroso. Nesse caso, então, como ficaria a administração? O patrimônio comum será administrado num sistema de cogestão. Já que é comum, será administrado num sistema de cogestão. Desculpem. Já os bens particulares, o domínio, a posse e a gestão é de competência do seu titular, do seu proprietário, salvo se tiver alguma disposição em sentido contrário no pacto antinupcial, tá certo? Então, mesmo sendo patrimônio reservado, pode existir a possibilidade de a gestão também ser comum, ou a gestão ficar a cargo de um só, mesmo sendo patrimônio particular. O meu patrimônio particular, Giovana, ficará a cargo, na sua administração, ficará a cargo do meu marido, do meu companheiro. Mas isso apenas se estiver mencionado de forma expressa no pacto antinupcial. Se não existir pacto antinupcial, ou se nada nele versar a esse respeito, a administração do patrimônio particular pertence ao seu titular. O domínio, a posse e a administração pertence ao seu titular, enquanto que o patrimônio comum pertence ao sistema de cogestão. Vejam, mas mesmo no âmbito da comunhão de bens, daqueles adquiridos a título oneroso após a constituição do casamento ou da união estável, o nosso Código Civil, ele elenca um rol de bens que são excluídos da comunhão. Um deles eu já comentei com vocês, que é aqueles adquiridos a título gratuito, direcionados então ou adquiridos por apenas um deles, beneficia apenas um deles e não ao casal, ok? Mas existem outros bens que estão excluídos da comunhão, mesmo sendo adquiridos na vigência da união estável ou do casamento. Esses bens estão previstos nos artigos 1559 e no 1561 do Código Civil. Também são autoexplicativos, basta uma mera leitura atenta, não tem nenhum tipo de discussão a respeito, ou dúvidas, ou inconstitucionalidades, ou interpretações conforme a Constituição, ou interpretações por analogia. Ali não existe esse tipo de discussão. Basta uma leitura simples, basta uma leitura atenta, que ali, então, nós teremos uma visão geral e, como eu disse, autoexplicativa dos bens que são incluídos na comunhão. Contudo, também, além dos bens adquiridos onerosamente na constituição da união estável ou do casamento, também existem alguns bens que se incluem na comunhão. E esses bens estão todos eles previstos lá no artigo 1660 e no 1662 do Código Civil, que também são autoexplicáveis. Ok? Então, pessoal, quando nós estivermos dentro de uma situação concreta, onde o casal ou os companheiros adquiriram e possuem um patrimônio grandioso,
né? Vários itens compõem o patrimônio, bens móveis, bens imóveis, não importa. Nós devemos ter muita atenção com relação a isso. Quando também a forma de administração desse patrimônio, nós também temos que ter muita atenção a isso quando nós estamos num caso concreto, tá certo? Quando nós vamos, então, elaborar documentos, elaborar escrituras públicas com relação a um acervo muito grande, principalmente de patrimônios, nós precisamos ficar muito atentos a essa questão de o que é comum e o que não é comum. E o que se exclui da comunhão ou, consequentemente, deixa de ser comum. Ok? E tudo isso, quem vai nos dizer são esses dispositivos do Código Civil. Ok? Depois, pessoal, o Código Civil, ele regra pra gente uma segunda forma de regime de bens do casamento, que é o regime da comunhão universal. O nome já diz tudo, pessoal. Comunhão universal, comunhão de tudo. Esse era o regime de bens que regia o nosso ordenamento jurídico, até ele ser modificado e ele ser substituído pelo regime da comunhão parcial. Então, como o próprio nome diz, tudo aquilo que os cônjuges ou os companheiros já tinham como seus antes da constituição do casamento ou da união estável, mas todo o patrimônio que eles adquirirem depois da constância do casamento forma uma única massa patrimonial. Ou seja, aqui sim, de forma concreta, efetiva e literal, os cônjuges ou os companheiros trazem para o casamento ou a união estável os seus patrimônios próprios, os seus patrimônios reservados. Então aqui, pessoal, nós temos uma única massa patrimonial. Todos os bens pertencentes aos cônjuges ou aos companheiros, adquiridos antes e aqueles adquiridos depois do casamento ou a união estável, vêm a integrar um único patrimônio comum. Com exceção daqueles bens de natureza personalíssima, que pela própria natureza do bem, eles não integram o patrimônio. Tá certo? Então aqui nós temos uma massa patrimonial única, indivisível, ok? E assim vai vigorar até o momento da dissolução da união estável ou da dissolução da convivência, no caso da união estável, tá certo? Quer seja por morte, quer seja por divórcio, separação jurídica, anulação, anulabilidade do casamento, ou até mesmo pela dissolução da própria união estável. Nesse caso, pessoal, cada cônjuge ou cada companheiro terá direito a metade do acervo patrimonial. Isso é muito importante. Cada um terá direito a uma meação. Meação de metade. Metade do patrimônio será de cada um dos cônjuges, dos companheiros, ainda que o bem pertença ao outro, ou seja, que este não tenha contribuído em nada para a sua aquisição. No regime da comunhão parcial de bens, na verdade, a massa patrimonial comum também pertence 50% para cada um. Também eles são meeiros, porque eles também têm meação. Por quê? Porque presume-se que, na constância do casamento ou da união estável, os bens adquiridos foram através do esforço comum de ambos. Tá certo? Esforço comum. O esforço de ambos. Sendo que os bens reservados foram adquiridos com o esforço próprio, individual do seu titular. Aqui, pessoal, mesmo que o bem tenha sido adquirido antes da constância do casamento, porque ele veio para a comunhão, mesmo o outro cônjuge não tendo contribuído em nada para a sua aquisição, ele passa a ter direito à metade. Ele passa a ser meiro, tá certo? Se porventura os cônjuges ou os companheiros, até então não cônjuges, os nubentes, porque o casamento ainda não se realizou, ou os companheiros, se por algum acaso eles quiserem se casar dessa forma ou que a união estável seja regida por essa forma, aí nós precisaremos de um pacto antinupcial que trará expresso essa condição. Na vigência do casamento ou esse casamento,
vigorará sobre o regime da comunhão universal de bens. Da mesma forma, e escrito no contrato de convivência. Ok? Mas, pessoal, o nosso Código Civil, a exemplo do que ele fez com a comunhão parcial, ele também traz ali algumas disposições de bens que não são incluídos na comunhão, mesmo sendo adquiridos na constância do casamento ou da união estável, e mesmo os cônjuges ou os companheiros tenham trazido seus patrimônios pessoais para formar o patrimônio comum, ok? Esses bens que estão excluídos da comunhão universal, nós vamos encontrá-los todos mencionados de forma taxativa no artigo 1668 do Código Civil, que também ele é autoexplicativo. Basta uma mera leitura atenta que nós vamos então ter uma noção, sabermos exatamente quais são esses bens, ok? Daí, repito, a importância de quando estivermos lavrando uma escritura, tá certo? Verificarmos atentamente esses dispositivos, nós não vamos decorá-los porque não tem sentido nenhum, né? Talvez pela prática do dia a dia a gente acabe memorizando o conteúdo de um dispositivo ou de outro, mas não tem sentido decorá-los, tá certo? Mas é importante sabermos que existem bens que são excluídos da comunhão, tanto na parcial quanto da comunhão universal, para que quando estivermos lavrando, por exemplo, uma escritura pública, estivermos dentro de uma situação concreta, nós possamos verificar exatamente e fazermos direitinho essa escritura, ok? Os bens comuns passam a ser, então, administrados por ambos os cônjuges em condições de igualdade num sistema de cogestão, tanto os bens adquiridos antes da constituição da união estável do casamento, que esses companheiros acabam trazendo para a formação do patrimônio comum. Como é uma única massa patrimonial, então, é plausível e cada um deles se torna meeiro daquele patrimônio, cada um tem direito à metade daquele patrimônio, nada mais lógico do que todos eles, então, administrarem em conjunto, em sistema de cogestão, aquele universo patrimonial, tá certo? A comunhão, então, ela vai ser extinta, como eu falei para vocês, na ocorrência de qualquer uma das causas terminativas do casamento, ou da união estável, ou então, quando ocorrer alguma situação dentro da vigência do casamento, que os cônjuges, então, ou os companheiros, entendam que haja necessidade de alterar o regime de bens. E aí, então, como nós comentamos há pouco, a necessidade, então, de ingressarmos com o processo judicial, ambos os cônjuges figurando como autores dessa demanda, figurando na petição inicial, trazendo, então, as justificativas, por que eles querem a alteração do regime de bens e levando à apreciação, então, do juiz, e ele vai decidir se, de fato, altera-se ou não aquele regime de bens de acordo com aquela circunstância concreta no nosso previsto ali no caso, naquele caso específico que está sendo levado à sua apreciação. E por fim, pessoal, nós temos um regime de bens que também foi trazido para o nosso Código Civil pelo Código de 2002, um regime de bens que ele nasceu dentro da teoria francesa, então no direito francês ele vigora também, e ele é utilizado então, mas que nós não temos precedentes históricos, não é hábito da nossa sociedade, tanto que esse regime de bens, desde a Constituição do Código Civil de 2002 para cá, eu particularmente nunca vi nenhum casal que tenha se submetido, ou convivente união estável, que tenha se submetido a esse regime de bens, que é a participação final nos aquestos. É um regime extremamente complexo, é um regime, pessoal, que demanda uma certa contabilidade, literalmente uma contabilidade pessoal muito grande no nosso ordenamento jurídico. E também na vida do casal, quer sejam casados, quer convivem em união estável, demanda
uma atenção muito grande, uma contabilidade muito grande para verificar o que é patrimônio reservado e o que é patrimônio próprio de cada um deles. De modo a que, no final da união estável ou do casamento sob esse regime, possa se fazer de fato a verificação de o que tem, qual é o direito de cada um dos cônjuges ou dos companheiros, tá certo? Esse regime de participação final nos aquestos, na verdade, ele é uma mistura de regime de bens, tá certo? Então, ele diz o seguinte pra gente, que nós temos aqui patrimônios exclusivos. Então, ele mistura um pouco a separação de bens com a comunhão de bens. Então, vejam, os bens adquiridos antes e depois do casamento, tá certo? A qualquer título, gratuito ou oneroso, sabe? Eles são considerados como sendo patrimônios exclusivos, tá certo? Ou seja, na participação final dos aquestos, nós temos então a formação de patrimônios exclusivos, a partir de bens adquiridos antes e depois do casamento ou da união estável, a qualquer título, como se nós estivéssemos no âmbito do regime da separação total de bens, ok? Se porventura esse casamento, essa união estável vier a ser dissolvida, tá certo? Então, por conta da dissolução do casamento ou da união estável, vai surgir um segundo patrimônio, que é aquele patrimônio que ele é resultado da apuração dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável. Vejam só, pessoal, como isso é complexo, tá certo? Aquestos significa o patrimônio que não é necessariamente meação. Aquestos nada mais é do que a comunhão dos bens adquiridos a título oneroso. E nesse caso, então, ele não se presume. Porque, vejam, quando nós falamos na separação, na comunhão de bens, tá certo? Os títulos adquiridos, os bens adquiridos a título oneroso, presumem-se que entram para a comunhão e que pertençam a ambos os cônjuges. Aqui não. Aqui há necessidade de comprovação desses bens. Logo, eles não se presumem, tá certo? Então, pessoal, as pessoas vão adquirindo patrimônio durante o casamento ou a união estável, vão se constituindo patrimônios exclusivos de cada um deles, mesmo na vigência da união estável ou do casamento. No final, a partir do momento, então, em que não existe mais a união estável, fazemos, então, uma apuração dos aquestos. Ou seja, a partir de regras contábeis, tá certo? É feita uma comparação da situação patrimonial existente antes do casamento ou da união estável com aquela traduzida pelos cônjuges ou pelos companheiros no momento da dissolução. Tá certo? O cônjuge contribuiu com mais para a formação do patrimônio, pode reivindicar uma parte maior, ou seja, não existe meação. Por isso que eu falei para vocês que são regras contábeis. Quando acaba o casamento, nós vamos verificar o que foi adquirido em comum. Ok? O que foi adquirido em comum, ele não é partilhado meio a meio. Eles não são meeiros, mas é feita toda uma apuração de cálculo contábil, sendo que aquele que contribuiu mais para a formação do patrimônio comum, recebe mais. Aquele que contribuiu menos para a formação do patrimônio comum, recebe menos. Ou seja, cada um é reembolsado por aquilo que contribuiu para a formação do patrimônio comum. E, consequentemente, também, nós temos casos, situações em que são excluídos dos aquestos, ou seja, do patrimônio comum, e também tem casos que são incluídos nos aquestos, ainda que pertencentes ao patrimônio reservado de cada um. Nesse caso, então, pessoal, essas hipóteses dos bens que são excluídos dos aquestos, nós vamos encontrar no 1674, e aqueles bens que estão incluídos nos aquestos, nós vamos encontrar no 1675,
a 1678 e também nos artigos 1681 e 1686 do Código Civil. Daqui também essa necessidade, então, de quando estivermos numa situação concreta, verificarmos, ou pelo menos termos em mente que existem bens que estão excluídos dos aquestos e bens que estão incluídos nos aquestos. Isso é muito importante para que na hora de fazermos aquela contabilidade, ok? De fato, ser atribuído a cada um aquilo que é de direito para a formação daquele patrimônio comum e que agora está sendo repartido por conta do término da sociedade conjugal ou pelo término da união estável, tá certo? E por fim, nós temos então o regime da separação de bens ou separação total de bens. Aqui, pessoal, como eu digo para vocês, a própria nomenclatura, o próprio nomen iuris já nos diz aquilo que se refere. Não existe bens comuns. Todos os bens adquiridos antes ou na constância do casamento integram ou fazem parte de um patrimônio exclusivo de cada um deles. Nós temos, então, acervos patrimoniais distintos, cuja administração pertence aos seus titulares, o domínio, a posse, a propriedade, consequentemente a administração desse patrimônio, ele pertence ao seu titular, salvo se estiver, ou melhor, contiver disposição em sentido contrário no pacto antinupcial. Ok? Nós temos duas modalidades de separação de bens. A separação convencional, que é aquela que os nubentes antes do casamento, via pacto antinupcial, ou os conviventes, via contrato de convivência, estabelecem, elegem de forma livre e espontânea com base na sua autonomia da vontade. Tá certo? Então, nós também temos a separação obrigatória, ou separação legal de bens, que é aquela, então, em que a lei fixa, em que, em certas circunstâncias, em que os nubentes ou os companheiros se encontrarem, eles não têm liberdade de escolha. Casando-se naquelas circunstâncias, obrigatoriamente, eles devem se submeter ao regime da separação de bens, ou seja, não há possibilidade de eleição. Essas hipóteses estão previstas no artigo 1641 do Código Civil. E nós vimos algumas delas no decorrer das nossas aulas. As pessoas acima de 70 anos de idade só podem se casar pelo regime da separação de bens. Aquelas pessoas que dependem de autorização para se casar, que são aqueles nubentes que estão entre 16 anos completos e 18 anos incompletos, também só podem se casar pelo regime da separação obrigatória. E por que a lei foi tão severa, foi tão cruel com essas pessoas? Porque o objetivo desse dispositivo é justamente evitar o casamento por interesses econômicos, o famoso golpe do baú. Então, na verdade, pessoal, o que o nosso legislador ele visou aqui foi proteger o patrimônio das pessoas, evitando-se, então, que elas se casassem por interesses, tá certo? É isso. São todas essas as formas de regime de bens do casamento, certo? Vocês vão encontrar todos esses assuntos tratados de uma maneira muito mais detalhada no livro didático e também no Código Civil, obviamente, porque é ele que regra todas essas disposições. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado e espero encontrá-los na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!